O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal vai insistir em reonerar gradualmente, paulatinamente, a folha de pagamentos. Ao contrário do que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que falou na sexta-feira que já tinha conversado com o governo, que o governo ia retirar a MP. Não tem desistência não, segundo o ministro, né, Bruno Pinheiro? A semana de negociações em torno da reoneração da folha de pagamento terminou com a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a desoneração será mantida até 2027, no modelo aprovado pelo Congresso Nacional. O senador disse que o governo se comprometeu a enviar uma nova medida provisória, retirando a proposta editada no fim do ano passado, que estabelecia a reoneração da folha a partir de abril. Eu preferi tratar com o ministro Fernando Haddad, com o próprio presidente Lula, agora com o presidente Arthur Lira, de nós buscarmos um ajuste que possa fazer evoluir aquilo que pode ser próprio de medida provisória e aquilo que não deve ser próprio de medida provisória. E a questão da desoneração da folha de pagamento, a despeito de críticas de quem é contra e de elogios de quem é a favor, isso já está superado. O Congresso Nacional já decidiu pela prorrogação da folha de pagamento, houve a promulgação da lei e essa deve ser então a realidade do Brasil, obviamente podendo o governo sugerir aprimoramentos no futuro, mas pela via própria do projeto de lei. Então eu acredito, isso já está muito bem encaminhado, que a parte da medida provisória que diz respeito à desoneração da folha de pagamento será retirada do texto, será revogada para uma discussão própria através de projeto de lei, se for o caso. Então está valendo e valerá a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Esse foi o entendimento do Congresso Nacional e é um entendimento que deve ser respeitado. Apesar das declarações de Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda não confirmou a decisão. Haddad disse não ter conversado com o presidente do Congresso Nacional. O ministro da Fazenda também planeja se reunir com líderes partidários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pacheco teve reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o secretário executivo da pasta, Dário Durigan, na última semana. Nesta quinta-feira, Haddad também se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mas a reunião acabou sem uma definição. Em dezembro, o presidente Lula chegou a vetar a medida que prorrogava até 2027, mas os parlamentares derrubaram o veto antes de encerrar o ano. Ainda na sexta-feira, Haddad voltou a criticar os empresários e disse que a desoneração não rendeu aumento de salário e nem vagas de emprego. A reforma tributária, que não tratou da questão da renda do trabalho e da renda do capital, só tratou da questão do imposto sobre consumo, ela adotou um procedimento que deveria ser adotado em todos os casos semelhantes, que é a ideia de todo e qualquer benefício, que, sobretudo aqueles que não tiveram nenhum ganho social, como é o caso desse, foram 150 bilhões de reais investidos em desoneração que não renderam um emprego e não renderam aumento de salário a ninguém. Então, em casos como esse, até para que as pessoas se acomodem, né, a uma nova situação, o que fez a reforma tributária? Diluiu no tempo o fim dos benefícios para que as pessoas tivessem tempo de se adaptar à nova regra. A MP de Haddad, editada em dezembro, determina o retorno gradual da cobrança de impostos sobre a folha de pagamentos de 17 setores intensivos em mão de obra que empregam mais de 9 milhões de pessoas. E desde que foi anunciada, a MP tem sido alvo de fortes críticas dos setores e de parlamentares. Senadores ainda pedem a devolução da medida provisória para o governo. Piperno e Dantas. Pacheco, em entrevista ao Luca Bassani, disse que aquele trecho da MP que trata da reoneração será retirado, mas que eventualmente pode ser discutido num projeto de lei, por exemplo, essa medida. E o Haddad segue defendendo a reoneração, destacando que não houve ganho social nenhum
com esses anos e anos de benefício em vigor. Na opinião de vocês, começando pelo Piperno, pela reação do Congresso, pela reação dos setores que são envolvidos com essa desoneração, há espaço para discussão dessa reoneração, ainda que via projeto de lei? Daqui a pouco, Lívia, alguém vai acabar propondo aí uma acariação entre o ministro e algumas lideranças do Congresso, aí, como o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara, também o Arthur Lira. Veja, a gente tem sempre, em relação a esse tema muito sensível, uma dança de números que ela se mostra hoje absolutamente inútil. Essa estimativa dos 9 milhões de empregos criados e tal, isso é contestado por uma série de estudos, até mesmo o IPEA tem isso. Estudos, aliás, que acabam, de certa forma, ancorando aí também parte do discurso do ministro Haddad. A questão é que, eu já disse antes, primeiro, o governo perdeu o timing para discutir melhor esse tema. O governo deveria ter feito isso lá atrás. Eu não vou questionar se a argumentação do governo é justa ou não. Eu até acho, e veja, na semana passada, inclusive, o ótimo economista Felipe Salto escreveu um grande artigo sobre isso, mostrando que essa desoneração, de fato, ela beneficia muito pouco, quase nada a economia. Na verdade, ela vai beneficiar esses 17 setores. Agora, eu acho, e defendo isso há muito tempo, que, primeiro, benefício concedido é benefício que você não tira nunca mais, porque todos esses setores, eles têm o apoio de lobbies poderosíssimos. Segundo, o Brasil tem que discutir a fundo essa questão de benefícios e regimes especiais. Todo mundo tem. Por exemplo, agora eu estava lendo a história do setor elétrico, que as contas aumentaram até porque parte do setor tem mais de 30 bilhões de reais em subsídios. Como é que a economia, como é que o pagador de impostos, que não é favorecido por esses lobbies, eu, você, o seu Zé da Esquina, como esses setores vão se defender em relação a isso? Essa tem que ser a discussão central, porque conceder lobby, aliás, ajuda, enfim, subsídios, regimes de exceção para setor poderoso é muito fácil e o Congresso faz isso aí de forma absolutamente alegre e tranquila. Pois é, Piperno. Essa história aí da conta de luz ainda vai dar o que falar, né? A gente está com excesso de produção, né? Excesso de disponibilidade energética, mas a conta cada vez mais cara. Olha, a desoneração, a gente precisa destacar duas questões aí que são fundamentais. Uma é tentar trazer o debate para a realidade. Quando a gente fala de desoneração, na verdade, a gente está escondendo ou até desvirtuando aquilo que aconteceu efetivamente. O projeto que foi aprovado pelo Congresso e que foi parcialmente aí vetado pelo Lula e depois derrubado esse veto, ele não prevê simplesmente a isenção fiscal, né? O que ele prevê é uma substituição. Em vez de você cobrar 20% do empresário na folha de pagamento, que restringe a ampliação, né, a geração de emprego, a ampliação do próprio mercado de trabalho, você substitui isso por uma tarifação de até 4,5% na receita bruta, ou seja, se o empresário vender mais, né, ele paga mais imposto. Então, isso alivia a folha de pagamento para que o próprio empresário possa contratar mais. Então, de cara, a gente precisa reencaminhar esse debate, porque isso acaba escondendo o real objetivo, né, o real propósito desse projeto, que é um projeto muito bem desenhado e que dá segurança jurídica para setores que já vinham contando, né, com essa substituição aí, com esse alívio na folha de pagamento. É uma questão de segurança jurídica. A gente tem que entender que o Brasil ele sofre permanentemente de insegurança jurídica. O que o governo pode fazer ajudar a preservar a segurança jurídica, inclusive com o apoio do judiciário, para poder atrair mais investimento, mais investidores, mais recursos e aí gerar mais emprego. Isso gira a economia, isso vai render mais impostos, né? E vai melhorar as contas públicas de uma maneira geral. Outra coisa que me chama a atenção é esse disse-me-disse, né? Quer dizer, está aí o Haddad desautorizando aquilo que o Pacheco falou,
depois do Pacheco ter se reunido, ter conversado, ter feito aquilo. A gente está falando do presidente do Congresso, quer dizer, o ministro da Fazenda está dizendo que o que o presidente do Congresso disse não é isso. Então, gente, está muito errado isso, essas relações estão abaladas, estão em atrito. No ano passado, nós tivemos uma ocasião em que até o Arthur Lira teve dia ao Lula para dizer, olha, não tem sentido o que está acontecendo, porque não é a primeira vez. Várias vezes os textos das propostas eram negociados com a base do governo, negociada com os ministros, o projeto era aprovado, chegava no Lula, o Lula vetava o projeto. Então isso precisa acabar também, é preciso que haja diálogo verdadeiro, porque senão isso abala a confiança do Congresso nos próprios interlocutores do governo, nesse caso, no próprio ministro da Fazenda.